Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui logo cedo para uma aula de física nesse mundo tecnológico, virtual. É claro que eu queria muito mais estar aí com vocês presencialmente, para a gente estudar isso junto, para ficar incomodando vocês, que não é para copiar o quadro, que depois eu deixo o tempo sem apagar e tudo mais. Mas o melhor que temos a fazer é ficarmos nas nossas casas no isolamento, nos protegendo. Então vamos lá. Na aula passada, nós terminamos o finalzinho dela ali antes de vocês irem para o auditório com a professora Rúbia, fazendo uma questão da lista, a questão 1, que era sobre um corpo de alumínio que era a 80 graus Celsius, que era colocado num recipiente com água a 20 graus Celsius, e aí pedia para vocês identificarem a temperatura do equilíbrio térmico desse sistema. E aí nós fomos discutindo algumas coisas, e eu lembro que no finalzinho eu ainda consegui orientar vocês que sempre que tiver essas questões de calor sensível, que por sinal é aquele em que só ocorre variação da temperatura do corpo sem haver mudança de fase, então nesse tipo de questão, a melhor coisa a se fazer quando envolvem 2, 3, 4, quantos corpos forem, é construir um quadro com todas as informações de cada um desses corpos. Então foi isso que a gente fez naquele exemplo. Então construímos um quadro onde uma linha dizia respeito às informações do alumínio e a outra linha dizia respeito às informações da água. E aí, como a equação para o cálculo do calor sensível é qual macete, colocamos colunas ali para a massa, para o calor específico, para a temperatura inicial e para a temperatura final de cada um desses corpos, elementos. E aí, beleza, esse primeiro passo, apesar de parecer super simples, super tranquilo, é meio que garantia de resolução correta da questão, porque não tem muito para onde fugir depois. Então, sempre que tiver esse tipo de questão, vou enfatizar, tirem as informações desse quadro. E aí não deu tempo da gente prosseguir na discussão, porque vocês foram para o auditório e ficou em aberto. O que fiz? Então eu postei agora mesmo lá no Siga a resolução desse exemplo, passo a passo. Vocês podem acompanhar, peguem o material, é uma página bem detalhado. E o que tem ali de importante para vocês assim? Lembro que nós discutimos na aula ainda a questão que se um corpo recebe 50 calorias de energia na forma de calor, é porque o outro corpo teve que perder 50 calorias de energia na forma de calor. De modo que aquele que perdeu energia a gente considera com sinal negativo e o que recebeu a gente considera com sinal positivo. E isso é uma coisa super tranquila de entendimento, porque faz parte da nossa rotina de perdas e ganhos. Mas quando vocês vão para a equação ali que vai demonstrar que o calor que a gente perde mais o calor que a gente recebe é igual a zero, vocês não vão colocar esse sinal negativo. Por que isso? Porque vocês têm esse balanceamento, mais, menos igual a zero, ok. Só que o sinal negativo vai aparecer na variação de temperatura do corpo. Então, se o corpo perde calor, que baixa a temperatura, significa que a temperatura final vai ser menor que a inicial. E aí vai aparecer esse sinal negativo, era o que a gente estava discutindo. Então, a princípio, considera sempre calor recebido mais calor cedido igual a zero. E ali está na resolução toda que vocês vão ver, o passo a passo, não tem muito esquema, vai sobrar uma única incógnita, que nesse caso é a temperatura de equilíbrio. Então a ideia dessa aula de hoje é a seguinte, é vocês olhar para essa resolução que eu tentei fazer bem calmamente, passo a passo, e a partir disso, dar uma olhada nas outras questões que aparecem na folha. Então são mais 11 questões, tem mais uns exemplos antes ainda, envolvendo a capacidade térmica. Então vamos usar até as 9h10 para vocês tentarem aí fazer a resolução dessas questões. Então eu vou estar aqui no fórum, vou estar disponível no WhatsApp também. Vão tentando fazer. Não consegui fazer. Professor, não consegui, não entendi isso, não entendi aquele outro. Então vão mandando as mensagens de vocês, pode ser no fórum ou pelo WhatsApp mesmo, como eu já disse. E a gente vai tentando construir elementos para ajudar vocês na resolução. No finalzinho da aula eu vou postar lá também no Siga o material com a resolução dessas questões. Então, também fiz de forma detalhada, com passo a passo, colocando alguns apontamentos que eu considero mais importantes, mais relevantes.
E aí a gente vai trabalhar dessa forma. Então, de novo, prestem atenção no exemplo resolvido, tentem entender o passo a passo e a partir daquilo ali vão mexendo nas outras questões que aparecem na folha de vocês. Então vocês vão perceber que não é nada muito difícil, não é nada muito complexo, é só mesmo pegar, entender a ideia do que significa essa troca térmica, essa troca de calor sensível. Então qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, chamem que eu vou estar aqui disponível para vocês. Beleza? Valeu, abraço!